Olá, amigos torcedores, tudo beleza? Times e Histórias está na área novamente, agora para falar dos campeonatos europeus, das principais ligas europeias. E vamos começar agora com a Ligue 1, o campeonato francês. Ligue 1 para vocês, amigo torcedor, terceira rodada já do francesão, tivemos Brest 2, Paris Saint-Germain 4, boa vitória do Paris, que já é o líder da competição. Mônaco 0, Lens 2, Saint-Étienne 1, Lille também 1. Outro empate, Lyon 3, Clermont 3. Olha, o Lucas Paquetá, jogador do Lyon, marcou um golaço nesse jogo aí. Tivemos também Bordeaux 1, Angers 1, outro empate. Complementando essa terceira rodada, Metz 1, Reims também 1. Montpellier 3, Lorient 1. Estrasburgo 1, Troyes também 1. Rennes 1, Nantes 0. E tivemos esse jogo aqui com muita polêmica, Nice 1, Marselha 0. Esse jogo, quando faltavam cerca de 10 a 15 minutos para terminar a partida, a torcida do Nice invadiu o gramado, muita confusão. A torcida estava jogando garrafas, no campo de jogo. O jogador Payet do Marseille não gostou, devolveu a garrafa para a torcida, jogou de volta e aí a torcida se revoltou e invadiu aí o gramado e o jogo acabou sendo paralisado. Depois de muito tempo, o juiz entrou lá no campo e decretou o final da partida. Por isso, a gente não sabe se esse jogo realmente acabou ou não. De qualquer forma, vamos deixar aí o resultado com a vitória do Nice, 1-0. Continuando aqui para falar agora da classificação do francesão, após 3 rodadas, o Paris Saint-Germain é o líder, 9 pontos ganhos, seguido do Angers, do Nice e do Clermont, com 7 pontos. Depois o Lens com 5 e o Rennes também com 5 pontos. Mais atrás o Montpellier, Nantes, Marselha, Lorient, Reims, Saint-Étienne, todos com 3 pontos. Agora já em 13º lugar, muita gente com 2 pontos, o Brest, o Metz, o Bordeaux, Lyon e Lille. E na zona da degola ali, com apenas 1 pontinho, o Troyes, o Mônaco e o Estrasburgo. Essa é a situação, portanto, da Ligue 1, o campeonato francês, depois de 3 rodadas. A artilharia está dividida aí entre esses 3 caras aí, ó. O Mohamed Bayo do Clermont, o Payet do Marselha e o Kasper Dolberg, que marcou inclusive o gol nesse jogo polêmico do Nice. Todos esses jogadores aí estão com 3 gols no campeonato francês. O melhor ataque da competição é o Paris Saint-Germain com 10 gols marcados, seguido do Montpellier com 8 e o Clermont com 7. Os piores ataques, o Mônaco marcou apenas 1 gol e o Troyes apenas 2 gols, são os piores ataques aí do campeonato. Em termos de defesa, o Nice é a melhor defesa da competição, ainda não tomou gols nesses 3 primeiros jogos. O Angers vem logo atrás com 1 gol tomado. Já as piores defesas é a do Lille com 8 gols tomados nos 3 jogos. E depois Montpellier, Lyon e Estrasburgo com 7 gols tomados até o momento. Em termos de gols ainda, olha só que curioso, os times mandantes marcaram exatamente 44 gols e os visitantes também 44 gols, ou seja, 88 gols nos 30 jogos desta Ligue 1, uma média de 2,93 gols por partida, uma média inclusive muito boa. E agora as próximas rodadas, eu deixo aí para vocês darem uma olhada. Se você quiser dar um pause, dê um pause no seu vídeo. Essa já é a 4ª rodada que começa na próxima sexta-feira. Vou mudar a página aqui. Tá aí, pessoal. Campeonato francês para você, amigo torcedor. Muito bem, vimos o francesão, agora vamos para o alemãozão. Isso mesmo, a Bundesliga, amigo torcedor.
Segunda rodada da Bundesliga, RB Leipzig 4, Stuttgart 0. Grande vitória do Leipzig, o Bochum venceu o Mainz por 2-0, o Eintracht Frankfurt empatou com o Augsburg por 0-0, o Freiburg venceu o Borussia Dortmund por 2-1, olha só o Borussia Dortmund tropeçando aí na rodada, o Greuther Fürth empatou com o Bielefeld 1-1, tivemos também mais 4 jogos, Hertha Berlim 1, Wolfsburg 2, segunda vitória do Wolfsburg que começou com tudo, Bayer Leverkusen 4, Borussia Mönchengladbach 0, Hoffenheim 2, União Berlim também 2 e finalmente Bayern de Munique 3, Colônia 2. Esses os resultados aí da segunda rodada da Bundesliga. Classificação, o Wolfsburg é o primeiro colocado com 6 pontos ganhos, seguido de Hoffenheim, Leverkusen, Bayern de Munique e Freiburg com 4 pontos. Depois muita gente ali com 3 pontos, o Leipzig, o Dortmund, o Colônia, o Bochum, o Stuttgart e o Mainz. Na 12ª colocação, União Berlim e Bielefeld com 2 pontos, e aí as equipes que marcaram apenas 1 ponto, o Frankfurt, o Fürth, o Mönchengladbach e o Augsburg. O Hertha Berlim está na última colocação, em 2 jogos, 2 derrotas, nenhum ponto marcado até o momento. Em termos de artilharia, olha só quanta gente já marcou 2 gols aí no campeonato alemão, destaque para Erling Haaland do Dortmund e o nosso amigo Robert Lewandowski do Bayern de Munique, que já marcaram aí 2 gols aí nessas 2 primeiras rodadas do campeonato alemão. Em termos de ataque, Hoffenheim e Borussia Dortmund são os líderes com 6 gols marcados, seguido do Leverkusen, do Colônia e do Stuttgart, que marcaram 5 gols. Os piores ataques, o Augsburg não marcou gol ainda, o Mönchengladbach, o Bielefeld e o Mainz marcaram apenas 1 golzinho só. Em termos de defesa, as melhores defesas, olha, quase não cabe na tela aí, as equipes que tomaram apenas 1 gol até o momento, o Wolfsburg, o Leverkusen, o Freiburg, o Leipzig, o Bochum e o Bielefeld, apenas 1 gol tomado até agora na competição. E as equipes que tomaram mais gols, o Greuther Fürth tem 6 gols tomados nas 2 primeiras rodadas, é a equipe mais vazada aí do campeonato. Depois dele, o Stuttgart, o Frankfurt, o Mönchengladbach e o Hertha Berlim já tomaram 5 gols aí nessas 2 primeiras rodadas. Os times que jogaram em casa marcaram 36 gols e os visitantes marcaram 18 gols. 54 gols no total nos 18 jogos das 2 rodadas, uma média muito boa de 3 gols por partida. Tá aí para vocês a 3ª rodada que começa na sexta-feira, nesse próximo final de semana. Se você quiser ver com mais detalhe, dê um pause aí na sua tela. Eu vou mudar a página aqui. Tá aí, os 9 jogos aí da próxima rodada no campeonato alemão. E do alemão a gente já parte para a Premier League, o campeonato inglês, o melhor campeonato de clubes do planeta. Seguindo aqui com a sua segunda rodada, onde o Liverpool venceu de novo 2-0 sobre o Burnley, o Aston Villa venceu o Newcastle por 2-0 também, Crystal Palace 0, Brentford também 0, Leeds 2, Everton também 2, Manchester City 5, Norwich 0, goleada do City, o Gabriel Jesus jogou muito nessa partida aí. Continuando aqui, o Brighton venceu o Watford por 2-0, o Southampton empatou com o Manchester United 1-1, vitória do Tottenham fora de casa contra o Wolves, 1-0 para o Tottenham, e no clássico londrino, o Arsenal perdeu em casa para o Chelsea, 2-0, grande vitória do Chelsea
Grande apresentação do Lukaku nessa partida aí. Nesta segunda-feira, complementando essa segunda rodada, teremos o West Ham contra Leicester. A classificação até o momento do campeonato inglês tem o Chelsea, o Liverpool, o Brighton e o Tottenham com 2 vitórias nas 2 primeiras rodadas. Esses então são os líderes. Depois o United, o Everton e o Brentford com 4 pontos. Na 8ª colocação, as equipes com 3 pontos, o City, West Ham, Aston Villa, Leicester e o Watford. Com 1 ponto, o Southampton, o Crystal Palace e o Leeds, e as equipes que jogaram já 2 vezes e perderam seus 2 jogos, o Wolverhampton, o Burnley, o Newcastle, o Arsenal e o Norwich. O artilheiro do campeonato inglês é Bruno Fernandes, do United, ele que já marcou 3 gols aí logo na primeira rodada. Em termos de ataque, o United é o time mais ofensivo com 6 gols marcados, seguido de Chelsea, Liverpool, Everton e City, 5 gols marcados. As equipes que ainda não marcaram, Crystal Palace, Wolverhampton, Arsenal e Norwich, os piores ataques aí. Em termos de defesa, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Brentford e Leicester ainda não tomaram gols no campeonato. E as equipes que mais tomaram gol, o Norwich, 8 gols tomados em 2 rodadas, o Leeds 7 e o Newcastle 6 gols tomados, esses as piores defesas aí da competição. 35 gols foram marcados com as equipes que jogaram em casa e 19 gols marcados pelos visitantes, um total de 54 gols em 19 jogos, uma média aí de 2,84 gols por partida, uma média muito boa também. E aí, amigo torcedor, se você quiser dar um pause, essa será a 3ª rodada aí do campeonato inglês, que começa no sábado, dia 28 de agosto. Destaque aí para City e Arsenal. Teremos também Liverpool e Chelsea, grandes jogos aí no próximo final de semana. E é isso aí, amigo torcedor, Premier League, Bundesliga e Ligue 1 passado a limpo aí para vocês. Eu espero que eu tenha trazido informações da qual você estava procurando. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, participe do nosso time. E é lógico, você é bem-vindo a fazer os comentários aí no canal, a gente responde rapidinho. Muito obrigado e até o próximo vídeo!